Boa tarde, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, para mim é mais uma alegria estar aqui podendo conversar com vocês. E como eu havia falado no nosso momento após o vídeo, que eu iria falar novamente, né, sobre as fases do perdão na questão psicológica. Mas antes, observando as dúvidas que vocês apresentaram, eu acho que eu preciso esclarecer uma questão que talvez tenha ficado um pouco mal compreendida. Bom, a gente entende que o perdão, de forma espiritual, para ele acontecer completamente, né, a gente entende que há o princípio, né, que Deus nos dá de restauração, de religamento, de renovo, a gente restabelecer a relação que a gente tem com aquela pessoa. Só que existem pessoas que a gente não tinha uma relação prévia, né? Às vezes uma pessoa que comete um crime, uma pessoa que só trabalha pra gente, que a gente não tinha uma relação com ela. Aquela relação, uma relação distante. Então, essas pessoas, eu não vou ter essa relação íntima. Isso não é uma restauração. A restauração seria, ok, segue a sua vida, né, trabalha em outro lugar, de repente não nutrir ódio, né? Digamos que seja uma pessoa que cometeu um crime, né? Assaltou a sua casa. Então, você não vai restabelecer uma relação que nunca existiu, né? Então, assim, você vai deixar de perseguir aquela pessoa, de tentar descobrir onde ela está, o que ela está fazendo, desejando mal para aquela pessoa, porque aí a gente entende que não houve o perdão e que essa restauração ela não existe, não tem por que ela existir. Também existem casos de pessoas que a gente tinha, assim, uma relação íntima, né? Uma relação muito próxima, mas aquela pessoa ela não demonstrou que ela se arrependeu do que ela fez, né? Então, como eu vou manter uma relação com alguém que ainda acha que aquilo que ela fez de errado está correto e ela tem uma chance de refazer comigo? Então, eu preciso manter um limite, sim, de segurança com essa pessoa, né? Não é desse tipo de relação que a gente está falando de restauração. Essa pessoa, nesse caso, a gente precisa continuar orando para que o Espírito Santo, se for uma pessoa cristã, né, toque no coração dela, para que ela possa sentir esse desejo de arrependimento e vocês poderem sim voltar a ter uma relação, o seu desejo, o seu coração disponível para que isso aconteça, mas isso tem uma condição, né? Porque você não vai restaurar um relacionamento com alguém que não está disposto a ter um relacionamento com você. Na verdade, o relacionamento ele só é possível quando os dois, né, estão dispostos. E quando a gente percebe que há uma bênção, né, mútua naquela relação. Então, eu também não estava falando desse tipo de relação. Mas eu estava falando da nossa intenção, quando alguém nos magoa, que alguém nos fere, que a gente fala assim, ó, tudo bem, você me feriu, ok, te perdoei, e só que não fala mais comigo, não quero mais você na minha lista de amigos. Só que a pessoa, ela demonstrou que ela se arrependeu, ela busca ter um relacionamento com você, ela compreendeu o erro e você é que não está disposto a ter uma relação novamente com ela. Então aí é onde a gente precisa orar e pedir para que o Espírito Santo nos incomode, nos mude para ver por que eu não quero ter mais essa relação com essa pessoa, não restaurar essa relação com ela. Mas a gente entende que houve perdão, sim, né? Às vezes aconteceu, de fato, o coração da pessoa segue livre, sem pesar, né? Às vezes a gente precisa explicitar o pedido de perdão, né? Não é porque a gente
perdoou o outro e o outro nos magoou, ou que a gente magoou a pessoa e a gente entende que a gente voltou a se falar, a relação tá tudo ok, que eu não tenho a necessidade de deixar claro a necessidade de pedido de perdão, né? Então, às vezes, aquilo que eu entendo, não, a gente já se resolveu, ó, tá todo mundo bem aqui, a relação voltou ao normal, mas não quer dizer que isso signifique que você não tenha o direito e o dever, né, a responsabilidade de fazer esse pedido de perdão, mesmo que a pessoa te fale, não, eu já te perdoei, tá tudo ok, né, mas a gente precisa explicitar. Então, só deixando bem claro, né, aquela questão da restauração, esse é um princípio bíblico, esse é o desejo realmente de Deus, a gente restaurar realmente todas as relações, mas a gente entende sim que existem relações que por limites de segurança, nossa, de confiabilidade, a gente não consegue reatar novamente. Tá? Então era só para deixar isso mais claro, para que a gente não fique com a ideia de que eu preciso voltar a ter uma relação com qualquer pessoa. Não, existem algumas pessoas que eu tenho que ter sim esse desejo e essa intenção, principalmente quando essa pessoa demonstra arrependimento, ela te pede perdão e aí sim você consegue perdoar, né? E aí você busca sim a restauração com ela. Nem que nessa restauração leve um tempo, né, para voltar a ter a confiabilidade, leve um tempo de discipulado, de ensinamento, de educação, de aprendizagem, mas você tem o coração ali aberto e disponível para essa relação, certo? Bom, então hoje, como eu havia falado, nós vamos falar sobre como perdoar de forma psicológica, né? Como eu trabalho perdão no consultório, né? E que a gente às vezes fica naquela dúvida, né? Como que acontece o perdão, então, lá fora, né? Então, lá fora a gente não tem o princípio da restauração, né? O princípio da restauração é para nós que somos cristãos. Então, quando a gente fala de perdão no nosso consultório, a gente coloca várias fases, né? Primeiro, aquela fase que a gente descobre que as nossas defesas estão ativadas, que eu estou indiferente a alguém, que eu, na verdade, não quero me passar perto de alguém, que eu não quero conversar com alguém, que eu estou evitando alguém, que eu tenho vontade de falar mal, eu sempre nas minhas conversas eu falo mal daquela pessoa, quando tudo que eu acho ruim eu projeto naquela pessoa, eu digo que aquela pessoa é assim, né? Então eu não consigo enxergar com clareza de fato o que é aquela pessoa na minha vida. Então a gente percebe que as defesas estão ativadas, que é a projeção, a negação, a indiferença, a racionalização. A gente pode dizer que tentar explicar, né, por que a gente não anda com aquela pessoa. Então a gente entende que existe um processo ali que não está tão claro, né? Não está tão assim fácil o relacionamento. E a gente entende isso porque quando a gente perdoa, quando aquilo, a gente simplesmente não tem muitas objeções, a gente não anda com aquela pessoa porque aquela pessoa faz isso, aquilo, mas a gente não fica ressaltando aquilo não fica remoendo. Então a nossa defesa, ela é uma forma da gente sobreviver, porque quando eu não dou conta de andar com alguém, de conversar com alguém, significa que eu ainda não estou psicologicamente preparado, né, para entrar em contato com aquilo que eu preciso resolver, com aquele problema, com aquela situação. Então a gente começa a confrontar
será que de fato essa pessoa fala mal mesmo de você e tal? Em quantas vezes você viu, quantas vezes você soube? E aí a pessoa vai se dando conta de que não, que aquela pessoa não falava mal, que ela falou mal uma vez, ou que aquela pessoa é mau caráter, não é? O que comprova que aquela pessoa é mau caráter? O que ela já te fez que você pode dizer que de fato ela é uma pessoa ruim? Aí a pessoa fica, não, de fato ela não falou nada, ela não fez nada. Então a gente vai começando a confrontar, a questionar aquele sentimento, aquela emoção que vem quando a gente está falando daquela pessoa. E aí a pessoa começa a ter essa consciência de que de fato aconteceu sim um evento, né, que foi marcante, mas que às vezes aquilo não justifica, né, todo o processo que ela tá ali enfrentando com o outro, né, o distanciamento que ela tem com aquela pessoa. Então essa consciência ela vai vindo, né, do que o outro disse, do que você disse, da forma como vocês estão drenando aquela energia na relação, e a gente entende que ela passa por uma mágoa, passa por uma chateação, passa por uma ferida que aquele outro fez em você, ou que você tenha cometido com aquele outro, e aí você também se afasta da pessoa porque você não quer pedir perdão, né? Então a gente começa a observar essa energia drenada por uma mágoa, por uma raiz de amargura, por uma ferida, por um ressentimento, né? Então toda vez que eu tenho essa consciência, né, do que foi feito, eu faço um ensaio psicológico disso, né? Então eu vou ruminando aquela ofensa, toda hora eu tô pensando, poxa, mas fulano falou assim, poxa, ele podia ter feito assim, ele falou desse jeito, não é dessa forma, poxa, se fosse eu não faria isso com ele, mas não é você, né? A gente às vezes não entende isso, que não é a gente, é o outro com a história de vida dele. Então quando a gente começa a perceber que tem essa ruminação da ofensa e a gente começa a confrontar isso, até que a pessoa que foi vítima ela possa parar de comparar aquela situação com a forma como ela agiria, né? Aí ela tem esse stop, ela vai parar de fazer essa comparação, porque o tempo todo ela vai comparar, poxa, eu levei aquele relacionamento a sério, eu fiz isso, a pessoa não fez, eu faria assim, poxa, fulano é meu amigo também, nunca fez isso, então a gente fica comparando. E aí quando a gente para de comparar, a gente começa a parar de drenar essa energia também da mágoa e da ofensa, né? E aí isso vai deixando de nutrir também, né? E aí eu começo a ter a consciência de que por causa daquela ofensa, muitas mudanças vão permanecer em mim mesmo, né? Então tem muitas coisas que eu mesmo tenho que fazer mudanças. Por exemplo, às vezes a pessoa nos ofende porque a gente é movido por muita passividade. A gente não consegue colocar limites. A gente não sabe colocar limites. Então o outro ele vai invadindo o nosso espaço e chega a um ponto que nos ofende. E essa ofensa às vezes ressalta aquelas mudanças que eu mesmo preciso fazer em mim, né? E aí esse insight, esse pensamento novo de algo que eu preciso mudar, ele possibilita mudança na nossa visão, porque se eu percebo que, poxa, foi eu que deixei, de uma certa forma, eu dei espaço para aquela pessoa me ofender, para aquela pessoa me discriminar, me tratar mal, né? Eu fui muito passiva, nunca coloquei limite, eu nunca falei até aí, aqui não brinca comigo, não gosto de brincadeira, nunca avisei, nunca, né? E como é que essa pessoa ia saber que aquilo estava me magoando, né? E aí a relação com aquela situação, ela começa a ter uma perspectiva diferente, né? É claro que aqui a gente está colocando de modo muito geral, tá? Mas assim, caso a caso a gente vai entendendo o que é e o que não é. Então, é muito relativo.
Aí até quando a gente chega nesse ponto, a gente decide, poxa, então beleza, eu vou perdoar. Eu não quero mais ficar com mágoa das pessoas, né? Eu entendi que ela às vezes não teve aquela consciência, ou que a história de vida dela não é parecida com a minha. E aí eu começo a lidar de forma mais estratégica com essa dor, né? E aí essa forma mais estratégica de lidar com a dor, ela vai sendo mais eficaz, porque eu vou considerando a possibilidade do perdão, eu vou considerando como uma opção perdoar, né? E até que eu tome realmente a decisão de perdoar, de me perdoar, né? E aí é um comprometimento. Isso às vezes na clínica não precisa ser explícito, né? Eu não preciso chegar para o outro e dizer, olha, eu te perdoo, porque às vezes o outro ele nem sabe que ele magoou e ele também não tem nem consciência de que aquilo fez mal para você. Então, quando a gente está na área clínica, a gente só incentiva aquele paciente a decidir perdoar, né? Uma consciência de que aquela situação toda está trazendo muito malefício para a pessoa e nenhuma consequência. Às vezes a gente quer atingir o outro e de fato não vai atingir, né? Aí a gente entra numa fase de trabalho, que é uma fase de reenquadramento, ela é mais cansativa, porque a gente vai elaborar muito mais, tanto as consequências com a pessoa, quanto com o ofensor, aquilo que gerou, né? Então a pessoa ela vai se esforçar para perceber o ofensor de uma maneira mais contextualizada, né? Então quando ela decide perdoar, ela se compromete, tá, Aline, eu quero perdoar, mas eu não sei como, eu ainda acho ele muito ruim e tal, não sei o que. Então a gente vai tentar contextualizar aquilo, a gente vai ampliar a percepção que a gente tem daquela pessoa que nos ofendeu, né? Então às vezes uma história de vida, como é que era, como é que você conheceu, como é que foi, em que contexto aconteceu, né? Aquela situação, aquela pessoa, você acha que ela tinha intenção, ela já tinha provocado aquilo, então a gente vai começar a questionar, fazer perguntas, observar o histórico, né? E observar também o histórico pós, né? Ofensa, que às vezes a gente não tem essa consciência de que a pessoa, o ofensor, ele tem tido um movimento de se reaproximar com uma forma de pedido de perdão, e a gente está tão fechado que a gente não consegue perceber isso. Então a gente amplia essa consciência, essa percepção, e aí a gente pode tentar trabalhar uma coisa que a gente chama de empatia. A empatia ela é complexa, porque eu entendo que em muitos casos, acho que quase todos, né? É impossível a gente ter uma neutralidade de quem nós somos e ocupar o lugar daquele outro. De fato, para a gente sentir o que ele sente, entender o contexto que ele vive. Mas a gente se esforça para isso, né? A gente faz um esforço para tentar perceber a história de vida dele, contextualizar aquilo, né, dentro do contexto. Então, por exemplo, é uma pessoa que foi criada com muito machismo, né? Uma pessoa que o pai era muito machista, a mãe era machista, no tempo, na escola, as coisas eram muito mais machistas. Então, eu entendo que aquela pessoa ela não tem referência, não tem aprendizagem de não ser machista. E aí ela foi machista comigo, às vezes autoritária, expôs, né, me tratou com discriminação. Mas se eu entendo a posição dela, eu percebo que às vezes ela não fez isso com a intenção de me ofender, mas foi a falta de aprendizagem da parte dela. Foi uma questão de não saber trabalhar e não entender que aquilo poderia me magoar, poderia magoar outras mulheres, né? Então a gente começa, então como que uma pessoa que nunca viveu, não percebe que isso é ruim e não sabe fazer diferente, iria me tratar de outra forma? Aí eu começo a ter empatia, então ok, então eu posso tentar construir essa empatia com ele,
tanto eu mesmo dizendo, olha, sabe, aquilo que você falou é machista, machismo é isso, é aquilo, eu vou contextualizando para a pessoa e a pessoa pode aceitar ou não, ou simplesmente eu posso entender que ela não entende, ok, perdoa e segue a vida, tá? E aí eu vou começar a ter essa consciência de compaixão, né? Porque eu começo a entender, poxa, a pessoa, o contexto que ela vive foi desfavorável. Então eu vou nutrir um sentimento mais compassivo com aquela pessoa, né? Que foi provocada por esse lugar, por essa situação, por essa história de vida, né? E aí eu começo a aceitar mais aquela dor, e aquela dor vai se dissolvendo em mim, né? A gente vai aceitando e dissolvendo mesmo a dor. E aí, quando a gente percebe que essa dor, ela tá ficando menor, tá ficando muito suave, muito sutil, né? Aí eu começo com uma fase de resultados e benefícios, porque aí eu vou aprofundar nesse processo de perdão, né? Então a gente entende que a fase de perdão ela já aconteceu. Quando eu me comprometo, falo, não, tá bom, não quero mais ficar carregando essa pessoa, deixa ela viver pra lá, e eu realmente mudo o meu comportamento, ali já aconteceu o perdão, né? Mas a gente tem essas fases mais aprofundadas, que aí seria eu encontrar um sentido para mim mesmo e para o outro nesse processo de perdão. Então, às vezes eu posso entender que aquele sofrimento, aquela dor me trouxe algum benefício, me trouxe algum aprendizado. Por exemplo, quando eu falei da pessoa que é muito passiva, né? Me trouxe uma mudança interna, me trouxe uma mudança positiva. Então eu passei a limitar mais o meu espaço, a observar mais a minha personalidade e a trabalhar um pouco mais as minhas respostas não reativas. Eu comecei a trabalhar o que me ofende, o que não me ofende, né? O que eu aceito, o que eu não aceito. Isso tudo são os limites, as fronteiras que a gente precisa ter para nos proteger, né? E às vezes nessas fronteiras a gente entende que algum tipo de pessoa me atinge mais, me afronta mais. Eu posso começar a trabalhar isso em terapia. Por que esse tipo de pessoa me atinge mais? O que me assemelha a esse tipo de pessoa? Ou o que no meu passado eu aprendi que esse tipo de pessoa é ruim? E às vezes a gente confrontar se é de fato ruim ou se é de fato uma resistência que eu tenho em algum certo tipo de pessoa. Que aí a gente volta lá nas defesas, a gente já começa a perceber que isso é algo meu e não do outro, né? Também eu começo a perceber o meu próprio eu, né? Como uma pessoa que em algum momento da nossa vida, por ser imperfeito, também já precisou que outras pessoas nos perdoassem. Eu acredito que muitas vezes a gente faz isso, a gente fala uma coisa, a gente fala, nossa, não devia ter falado aquilo. É um pouco verdade, mas não dessa forma. E a gente vai lá na pessoa, a gente fala, oh, me desculpa, não era assim que eu queria ter falado, eu ainda acho isso, mas eu acho isso assim, assim, vamos conversar, vamos resolver. E a pessoa falou, nossa, obrigada por você ter me falado isso, né? Eu te perdoo, tranquilo, vamos seguir. E seguir, de fato, a relação bem, né? Então você já percebe que em algum momento você foi perdoado. Você agiu de uma forma que você não gostaria, de uma forma que você não estava no controle, por impulso, por emoção, né? Ou muito pela razão, e aí faltou a compaixão, faltou a empatia com o outro. E às vezes a gente foi perdoado em situações assim. Então, quando a gente começa a perceber a gente sendo recebido empatia, compaixão, a gente também começa a ter uma percepção um pouquinho mais dessa relação, que eu não ando sozinho,
que a gente, quanto mais próximo, quanto mais relacionamento eu tenho, mais chance eu tenho de agir às vezes por impulso e pecar no excesso, falar de uma forma grosseira, ou às vezes abaixar muito a cabeça, não colocar limite aí, ser mais ofendido. Então a gente começa a perceber essa nossa relação e essa percepção com o outro, né? De como a gente se relaciona com o outro e qual o propósito que isso tem na minha vida, né? E aí a gente entra numa conscientização do decréscimo afetivo, né? Que talvez tenha aumentado, e aí eu vou trabalhar isso pessoalmente em mim, em terapia, e eu também percebo os ganhos afetivos, né, que o perdão me trouxe. Então, os aprendizados que eu tive, a forma que eu estou agora agindo com determinadas pessoas, que algumas eu vou distanciar um pouquinho mais, eu vou ter um pouco mais de limite, a outra eu posso deixar mais, a outra demonstra que eu posso confiar. Então, eu vou também dar esse voto de confiança, eu decido fazer isso, né? E aí eu tenho maior consciência de liberdade emocional. É como se eu não tivesse preso, eu me sinto livre, né, daquela pessoa. Então, quando a gente começa a comparar o início com o estado atual, eu começo a perceber que eu de fato falava muito mal dela, que eu tinha uma raiva, que eu não gostava, que tinha algo dentro de mim que ainda era muito forte, que me mobilizava, que me ativava quando eu falava dessa pessoa, quando eu tinha que me relacionar com essa pessoa. Então eu percebo que não, que agora eu tô mais livre, que eu falo dela com mais clareza, que eu percebo até qualidades naquela pessoa, que eu consigo orar por ela, que eu consigo talvez não sair do mesmo ambiente, né, quando ela está. Então consigo perceber que a relação fica um pouco mais livre internamente, e aí eu consigo ser um pouco mais espontâneo também com o outro, tá? Então é basicamente isso que a gente faz no consultório, né? E aí, mais uma vez, esclarecendo, aqui a gente não tem a obrigação de retomar a relação, né? A gente trabalha até a liberdade emocional da pessoa, dela se sentir livre, né? Não ficar carregando, nem pensando, nem tendo pensamentos intrusivos, mas daquela ofensa, ruminando aquela ofensa, né? E ela consegue até ter ganhos, aprendizagens sobre ela mesma, sobre a personalidade dela, sobre os limites que ela precisa colocar, ou até mesmo algumas coisas que ela precisa trabalhar internamente, que favorece que outras pessoas até possam ofendê-la. E quando a gente fala na questão espiritual, a gente vai um pouquinho mais além. A gente observa se aquela pessoa tem possibilidades de restauração, né? E que restauração eu posso manter com ela, né? Às vezes só orar pela salvação daquela pessoa já é uma restauração, porque a pessoa não conhece Jesus, é um criminoso, às vezes uma pessoa que fez algo muito ruim com a gente, que a gente não vai se colocar em risco. Então a minha forma de me sentir livre é não sentir esse peso mais da dor, da ofensa, não ficar ruminando isso. E quando eu lembro disso, eu não lembro com pesar, eu lembro com aprendizagem, né? Com a parte boa, os benefícios que aquilo e aquele sofrimento me trouxe. Eu espero ter ajudado, ter contribuído, ter esclarecido mais. Eu vou estar à disposição para mais dúvidas, caso vocês tenham. E tenham um resto do dia muito bom, abençoado. Até a próxima!